Cumprimento os irmãos com a graça e a paz de Cristo, amém? Hoje vamos aprender um pouco sobre um homem chamado Simão, um homem bem conhecido dos cristãos, conhecido popularmente como o homem que ajudou Jesus. Hoje eu vou falar um pouco da história dele, vou falar um pouco do contexto histórico, vou falar um pouco do que aconteceu realmente, se ele realmente ajudou Jesus, Vou falar tudo sobre essas coisas aí. Quem tiver com sua Bíblia, abra no livro de Marcos, capítulo 15, e apenas um versículo, que é apenas esse versículo que relata sobre este homem, que é o versículo 21, que diz assim: E obrigaram a um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo a carregar a cruz. A Bíblia, meus amados irmãos, é um livro que fala muito de poucos homens. Mas também a Bíblia é um livro que fala pouco de muitos. E um desse pouco é Simão. Um desses poucos homens que a Bíblia fala muito é Simão. A Bíblia não relata tanto sobre a história de Simão. A Bíblia não relata tanto sobre informações que possa levar um pouco a história desse homem. Mas as únicas informações que a Bíblia dá a respeito dele está no seu nome. A primeira informação é seu nome: Simão Cirineu. Cirineu não é o sobrenome. Cirineu é uma palavra, um verbo que se dá a quem mora em Cirene. Então Simão morava em Cirene, uma cidade fora de Jerusalém, uma cidade que hoje é localizada na Etiópia. Só que naquele tempo de Simão era localizado no continente africano. Hoje ainda é localizado. E a gente vê muita gente dizendo a respeito desse homem que ele ajudou Jesus. Não é bem assim. Simão vinha do campo, vinha de Cirene, passou pelo campo para entrar em Jerusalém, onde ele ia para uma festa chamada Sacrifício do Cordeiro Pascal. É um ritual que é celebrado em homenagem à Páscoa. Como funciona esse ritual? Esse ritual funciona da seguinte maneira: existe um espaço em Jerusalém, dentro do arraial, onde existe um holocausto que o sacerdote pega um cordeiro, sacrifica o cordeiro, derrama todo o sangue do cordeiro em cima desse holocausto. Depois disso, toda aquela multidão de homens se aproxima daquele holocausto e o sacerdote com uma folha chamada hisopo. Hisopo, essa folha está descrita no Salmo 51, versículo 5, pelo salmista Davi, quando ele diz: Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. O sacerdote pega essa folha, molha dentro do sangue. E um detalhe: o sacerdote não podia tocar no sangue, porque se ele tocasse no sangue do cordeiro, ele profanava o sangue. Então, como era que ele molhava essa esponja? Primeiro, ele pegava a esponja com uma madeira, colocava ela dentro do sangue e subia a esponja, que é para o sangue poder descer pelo madeiro e encostar na sua mão. Assim como foi Jesus na cruz. O sangue de Jesus escorria pelo madeiro até chegar nas pessoas que estavam embaixo. Da mesma forma, era o sacerdote com o sangue do cordeiro. Quando o sangue do cordeiro descia pela madeira e encostava na sua mão, aí sim ele poderia soltar a madeira e pegar o hisopo com a mão, a folha de hisopo. Então ele pegava essa folha e aspejava naquela multidão de homens, que simbolizava o perdão de pecados. Perdoava os pecados da pessoa que recebeu o sangue e da sua família. Então Simão Cirineu vinha de uma cidade muito longe para receber uma gotinha de sangue do Cordeiro Pascal.
Detalhe, para participar do sacrifício do Cordeiro Pascal, você precisava ir com as vestes brancas. Se você tivesse com as vestes manchadas, você não entrava no sacrifício do Cordeiro Pascal. Creio eu que Simão vinha pelo campo e vinha com a sua veste guardada, só colocava na hora. Aí é onde a gente entra em uma mensagem muito forte, em uma mensagem que muitos não pregam por não estudar tanto, por não ir buscar significados, por não ir buscar em livros, por não buscar profundamente. A Bíblia não diz, mas alguns estudos apontam que Simão, ao chegar em Jerusalém, ao chegar em uma rua estreita, porque as ruas de Jerusalém eram estreitas, são estreitas. Jerusalém, existem duas Jerusalém. Existe a Jerusalém bíblica, que é a Jerusalém histórica, a Jerusalém antiga, e existe a Jerusalém moderna. Simão passa pela Jerusalém moderna, entra pelo campo e vai para a Jerusalém bíblica, onde ele chega e vai subir em uma rua. Só que ao dobrar nessa esquina, que ele vai subir nessa rua, lá em cima vem um cortejo, multidões gritando palavrões, jogando pedras, gritando o nome de um condenado. Observação: Simão não conhecia a Jesus Cristo. Simão era um judeu. Detalhe: Simão era um judeu africano. Como eu já falei, o nome dele localiza-se em uma cidade africana, Cirene. Ah, irmão Felipe, por que Simão é africano? Os africanos adoravam a outros deuses. Os africanos adoravam a deuses desconhecidos. Como é que um africano idólatra de imagens, que adora outros deuses, como é que um africano está em Jerusalém para um sacrifício a um Deus vivo? Eu vou te explicar. Há muitos anos, há alguns anos antes de Jesus vir ao mundo, lá no Antigo Testamento, na localização de Cirene, não era Cirene, se chamava Reino de Sabá. Era um grande reino de Sabá, o poderoso reino de Sabá, aonde existia uma rainha chamada Rainha de Sabá. A Bíblia fala dessa rainha. E um dia essa rainha, ela foi visitar o rei Salomão. E ao visitar o rei Salomão, alguns estudiosos afirmam que ela teve relação com Salomão. E nessa relação deu origem a uma genealogia. E Simão Cirineu vem dessa genealogia, vem dessa relação. Não quer dizer que ele é filho deles, de Salomão e da rainha de Sabá. Não. Ele é filho de alguma pessoa que veio dessa genealogia. Isso explica o porquê ele estava no Cordeiro Pascal. Então, voltando ao assunto, quando ele sobe essa esquina, vem o condenado. Ele não conhece a Jesus, ele não sabe que ali é o rei dos judeus, o rei, o filho de Deus que vem ali. Ele não sabe. E ao chegar nessa esquina, ele não sabe o que fazer, porque ele está com suas vestes limpas e ele não pode passar por essa multidão. Por quê? Porque se ele passar, ele vai se sujar. E se ele se sujar, ele não vai entrar no sacrifício do Cordeiro Pascal. O que é que Simão faz? Simão sobe mais um pouco e na metade dessa esquina, dessa ladeira, existe uma pedra. Até hoje essa pedra está lá. Os nossos irmãos católicos vão a Jerusalém e chegam nessa pedra e eles rezam, eles veneram. Por quê? Vou te explicar agora. Quando Simão Cirineu para nessa pedra e se encosta na parede para a multidão poder passar, quando o condenado vem com a cruz, todo ensanguentado, todo machucado, que é Jesus, ele não aguenta mais. E ele cai simplesmente aonde? Naquela pedra. Aquela pedra é onde Jesus coloca a mão para se apoiar. Aquela pedra é onde Jesus se apoia, solta a cruz, ele cai no chão e se apoia naquela pedra.
Então até hoje nossos irmãos católicos veneram o nosso Jesus naquela pedra. Isso é um erro, porque eles acham que Jesus morreu dentro do arraial, dentro de Jerusalém, mas não morreu dentro. Porque se Jesus tivesse morrido dentro, ele tinha morrido só pelos judeus. Só que ele morre fora do arraial, ele morre fora de Jerusalém. Por quê? Porque ele morrendo fora, ele alcança os judeus e a todo mundo, seja esse judeu, seja esse de fora de outros povos. Então aquela pedra é onde Jesus apoia. Quando Jesus chega naquela pedra, que ele cai, que ele apoia naquela pedra, é aonde Simão está. Penso eu com a minha mente que Simão olha para aquela situação e diz: e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que chegar ao sacrifício do Cordeiro Pascal. Eu não posso me atrasar, eu não posso manchar as minhas vestes. E agora? E para piorar, o soldado romano olha para Simão e diz: carregue a cruz. Outra observação: por que o soldado manda Simão carregar a cruz? Por causa da sua cor de pele. Todo africano é moreno. Então quer dizer que os judeus, eles não podiam tocar no madeiro, porque o madeiro para os judeus significa maldito. Então quando o soldado olha para Simão e vê que Simão é um judeu africano, não que ele seja judeu, porque o soldado não sabia, mas quando ele olha para Simão e vê a cor de pele de Simão, ele vê que Simão não é um judeu. Então, na mente dele se ele não é judeu, ele vai carregar a cruz. Ele é de outro povo, ele é desconhecido aqui. Então é ele mesmo que vai carregar a cruz para o condenado. Então, para piorar as coisas, o soldado romano olha para Simão e diz: ei, você, carregue essa cruz. Se as coisas estavam difíceis para Simão, por ele ter que chegar a tempo no sacrifício, para ele ter que chegar ao sacrifício sem manchar as suas vestes, agora se torna impossível. Porque agora ele vai ter que pegar uma cruz suja de sangue, pesada, vai sujar toda a sua veste. Ou seja, Simão vai perder o sacrifício do Cordeiro Pascal. O sacrifício dele passou pelo campo, veio de muito longe para receber uma gotinha do sangue, para perdoar seus pecados e perdoar os pecados da sua família, da sua casa. Agora vai de água abaixo. Simão agora já era. Na mente dele já era. Não vou conseguir participar da solenidade. Só que o que Simão não sabia era que ele vinha atrás de um sangue de um animal. Ele vinha atrás de um sangue qualquer, de um sangue que simbolizava. Ele agora ia pegar a cruz e ia receber o sangue não de um animal, mas ele vinha receber o sangue do Filho de Deus. Essa mensagem é muito forte. Às vezes passa por esse versículo 15, 21 de Marcos e a gente passa despercebido, a gente passa e não entende direito. Quem é Simão? É só um homem, ajudou Jesus. Mas não, é uma mensagem muito forte. É uma mensagem que, se você pregar ela dentro da igreja cristã, tem um poder muito grande. Tem um poder muito grande. Voltando para a história, quando Simão pega essa cruz, ele agora, a sua veste branca não é mais branca. Por quê? Porque agora ele recebe todo aquele sangue de Jesus. Ele recebe aquele sangue. Ele vinha receber um sangue que simbolizava o perdão. Agora ele recebe o sangue que está perdoando de vez os seus pecados. Olha como é forte. Olha como é poderoso essa mensagem. E Simão carrega essa cruz até o Gólgota, fora do arraial, fora de Jerusalém. E lá ele tem que continuar lá. Já era, perdeu o sacrifício. Ele perdeu o sacrifício do Cordeiro Pascal, mas ele não perdeu o sangue de Jesus.
Quando está acontecendo a crucificação, a Bíblia diz que um soldado romano olha para Jesus e diz assim: esse é quem ele diz que é. Ele é o Filho de Deus. Quando o soldado romano fala isso, Simão, ele entende que ali ele perdeu aquela solenidade, mas ele entende que agora seus pecados estão sendo perdoados para sempre. Ele entende que agora aquele sacrifício não era mais ele que estava fazendo. Agora o sacrifício que acontece é de Jesus por ele. Olha como é forte. Então, irmãos, é um versículo que a gente passa despercebido. É um versículo que, se a gente não der uma atenção, a gente nunca vai entender o poder, o significado do versículo. Então, irmãos, o estudo que eu queria passar para vocês era esse. Sobre esse homem, sobre esse personagem, sobre esta história tão poderosa, tão forte, que muitos não entendem quando vê esse versículo. Acha que é só apenas um homem ajudou Jesus e acabou. Não, não é assim. Se você for estudar muitos versículos na Bíblia, você acha que ali é um versículo que não vai dar nada. Mas não. É um versículo que tem um poder forte, que muda a sua vida, transforma. É um testemunho de um homem maravilhoso. Um testemunho que vai levar você a ler a Bíblia de forma diferente. Não só ler, mas você agora vai meditar nela. Você vai estudar, você vai procurar estudar mais as coisas, os significados, a história, contexto histórico. É muito interessante. Então esse era o estudo que eu queria trazer para vocês. Esse é o estudo que eu trouxe nesta manhã. E espero que vocês se edifiquem com esse estudo e que guardem não somente na mente, mas no coração. Então, que vocês fiquem na paz de Cristo, que Deus continue abençoando a todos. E logo mais vai ter mais estudos aí no canal, aqui no grupo do WhatsApp. Fiquem de olho, fiquem atentos que eu estarei postando mais conteúdo para vocês. Amém? Que Deus abençoe e vocês tenham um bom dia.